Olá pessoal, tudo bem? Hoje a videoaula vai ser sobre a sistematização da assistência de enfermagem, a tão conhecida SAI, para os profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem e todos da área da enfermagem. E também vou estar falando da resolução COFEN 358 de 2009, que é a resolução mais atual, que fala exatamente da sistematização e da implementação do processo de enfermagem. Eu sou enfermeira e o meu nome é Amanda Moura. Aqui nesse slide, pessoal, eu coloquei a definição da sistematização da assistência de enfermagem, baseada no livro de Lefebvre, 2002. Ele conceituou a assistência de enfermagem. Vamos ver. Ela é conceituada como um método de prestação de cuidados para a obtenção de resultados satisfatórios na implementação da assistência, com o objetivo de reduzir as complicações durante o tratamento, de forma a facilitar a adaptação e recuperação do paciente. Então, pessoal, trocando em miúdos e para que vocês possam entender, a gente tem que parar e pensar. O que seria a sistematização da assistência de enfermagem? O próprio nome, ele já está falando sistematização. Então, vejamos, a assistência de enfermagem não é o profissional enfermeiro prestar os cuidados ao paciente e esperar que ele tenha resultados satisfatórios, que ele consiga a sua alta, a sua recuperação e vá embora para casa tranquilamente? Não é isso que é prestar assistência de enfermagem? Você dá os cuidados e esperar que o paciente ele se recupere? Então, a sistematização dessa assistência nada mais é do que você colocar no papel, você escrever, você definir cada etapa até alcançar o objetivo, que normalmente é a recuperação, a reabilitação do paciente. O próprio nome, ele já fala, sistematizar significa seguir o mesmo conjunto de regras e costumes e aplicá-los a todas as situações. Então, pessoal, não adianta vocês lerem várias vezes o conceito da sistematização da assistência de enfermagem se vocês não pararem para refletir no que seria essa sistematização. E é só olhar para o nome, que aí vai ficar muito mais fácil. Então, vamos para o próximo slide. Aqui nesse slide, pessoal, a gente começa o estudo da resolução mesmo propriamente. Esta resolução 358 de 2009 não é uma resolução muito grande, só contém 8 artigos e é bem pequenininha e não é difícil de se entender. Então, pessoal, eu coloquei aqui embaixo que essa resolução, que é de 2009, ela revogou a resolução número 272 de 2002 e mudou algumas coisas. Então, vamos ver o que diz esta resolução. Ela dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências. Então, pessoal, onde ocorrer o cuidado profissional de enfermagem, esta resolução ela deve vigorar. E foi o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, no uso das suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei 5.905 de 73 e pelo Regimento da Autarquia aprovado pela Resolução COFEN número 242 de 2000, é que resolveu criar e implantar esta Resolução COFEN 358 de 2009, para assim, então, regulamentar a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem. Agora, vamos conhecer o que diz esta resolução. Aqui, pessoal, nesse slide, eu coloquei todas as considerações que foram feitas para se criar a lei. Então, foi baseado nessas considerações que a lei surgiu.
Eu vou pular, pessoal, essa parte das considerações, são somente essas 8, porque eu acho que assim, as considerações não é um assunto tão interessante para estar se estudando, porque é muito difícil cair considerações em alguma prova de concurso público. Então essa parte eu vou pular e vou começar o estudo mesmo da resolução. Mas, claro, quem quiser conhecer essa parte da lei, essas considerações, é só estar dando uma olhadinha a mais nessa parte do meu vídeo aqui, que eu vou deixar para vocês. Então, vamos começar a lei propriamente. A lei não, a resolução. Então, vejamos. O artigo 1º. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático. Eu já falei para vocês o que significa sistemático, o que é sistematizar, que é a mesma coisa que seguir o mesmo conjunto de regras ou costumes e aplicá-los em todas as situações. É ser uma pessoa sistemática, é seguir um padrão. E deliberação, deliberado, quer dizer que após uma discussão ou reflexão pode-se tomar alguma decisão. Então, o processo de enfermagem é dessa forma que ele tem que ser realizado. Ele tem que ser realizado em base de reflexões, de discussões e seguindo etapas, que nós veremos mais à frente. E deve ser feito isso em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Ok? Então, agora no parágrafo 1º desse artigo diz que os ambientes de que trata o caput desse artigo, caput, pessoal, é o que foi dito anteriormente, que está no artigo 1º. Referem-se a instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas e entre outros. Onde ocorrer este cuidado profissional de enfermagem, deve ser realizado o processo de enfermagem. Agora aqui no artigo 2º, diz que quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de saúde de enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem. O que pode ser entendido por este parágrafo 2º aqui é que o processo de enfermagem, quando ele for realizado nesses serviços que eu acabei de ler, ele vai ser denominado consulta de enfermagem. E quando ele for realizado em outros serviços, outras instituições, ele vai ser simplesmente o processo de enfermagem. Então, é bem interessante ficar ligado nesse parágrafo, porque pode sim cair alguma questãozinha de prova, de concurso de enfermeiro, e a gente tem que ficar atentos. Vamos lá para o outro. No artigo 2º, diz que o processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. O que significa cada um desses teminhas aqui? Interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. O primeiro, que é interrelacionada, significa que essas etapas, essas 5 etapas, elas possuem uma relação em comum, elas têm algo em comum, uma conexão, digamos assim. Interdependentes quer dizer que cada etapa depende uma da outra, ou seja, elas têm uma relação de dependência. E recorrentes quer dizer que significa que é aquilo que retorna ao ponto de partida ou ressurge após haver desaparecido. E o que isso tem a ver com as 5 etapas do processo de enfermagem? Quer dizer que essas etapas elas são recorrentes, ou seja, digamos que na primeira etapa em que são colhidas as informações, o histórico do paciente, digamos que nessa etapa não foram colhidas as informações suficientes para se ter um diagnóstico e elas já foram feitas. Então, o enfermeiro ele vai poder voltar ao ponto inicial e perguntar novamente para que assim possa ter um diagnóstico correto e o paciente possa conseguir o seu tratamento.
Então, é por isso, essas etapas, elas voltam, elas podem desaparecer e elas podem voltar. A primeira etapa consiste na coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, que é o processo deliberado, sistemático e contínuo. Essas palavrinhas todas nós já sabemos que tem que ser de forma em que haja uma reflexão, uma discussão, para assim poder tomar uma decisão, tem que seguir etapas e tem que ser contínua até se alcançar os resultados esperados. Realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família, coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo de saúde e doença. Então, essa parte do processo de enfermagem, ela é muito importante. É nela que você vai saber se a pessoa ela é uma pessoa religiosa, se é uma pessoa depressiva, se é uma pessoa que há doenças na família, há doenças hereditárias, se é casada, se é solteira, se tem filhos, enfim. Nessa parte da coleta de dados, você vai fazer uma entrevista com o paciente, porque aí você vai poder conhecer quem é a pessoa que você está tratando, como é que você vai poder agir, como você vai poder falar com ela. Essa etapa do histórico de enfermagem, ela é uma etapa importantíssima, porque através dela, claro que você vai fazer também o exame físico, que você vai olhar o paciente, que você vai tocar nele para ver onde é que está doendo. Mas através dessas informações, você vai conseguir ter um diagnóstico mais preciso. Essa é a primeira parte do processo de enfermagem, a coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. A segunda etapa consiste no diagnóstico de enfermagem, que é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Tá vendo, pessoal? Como o histórico de enfermagem ele tem um papel importante, porque através dele, através da primeira etapa, que você vai conseguir interpretar aqueles dados coletados para assim tomar uma decisão. Então, vendo também porque é de modo deliberado, você está fazendo uma discussão, você está tomando por base em reflexões. E é isso que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, vamos continuar. Que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem, que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, e que constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. O diagnóstico de enfermagem, como diz aí, ele constitui a base, ele é a base de sustentação para a seleção das ações e intervenções de enfermagem, porque através dele você vai poder alcançar o seu objetivo, que é a recuperação, a reabilitação do paciente. Por isso, da importância do diagnóstico preciso, correto. Terceira etapa consiste no planejamento de enfermagem, que é a determinação dos resultados que se espera alcançar, as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana, em um dado momento do processo de saúde e doença, identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem. Tá vendo como essas etapas elas são interrelacionadas? Uma vai puxando a outra. Então, o planejamento de enfermagem consiste em determinar o que você quer alcançar com aquele paciente. Se é um paciente, por exemplo, que tem uma ferida e você tem que fazer um curativo, você vai determinar qual tipo de substância você vai utilizar para usar naquele curativo, como por exemplo, se vai usar sulfadiazina de prata, ou se vai usar um Dersane, ou uma colagenase, ou o ácidos graxos, enfim.
Neste planejamento de enfermagem que você vai escrever o passo a passo da sua assistência de enfermagem. É aqui que é a receitinha de bolo. É por meio do planejamento de enfermagem que você vai se guiar para que o bolo ele possa ser um bolo gostoso, grande, bonito. Em outras palavras, que você possa ter um paciente curado, reabilitado e vai embora para casa viver a vida dele. A quarta etapa, ela consiste na implementação, que é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. Em outras palavras, a implementação é onde o profissional de saúde ou enfermeiro, ele vai pôr a mão na massa. É ali que ele vai fazer tudo o que ele planejou. Como eu disse, como um exemplo, eu usei a receita de bolo. Agora, o profissional ele vai fazer o bolo, ele vai colocar em prática a massa, vai deixar ela prontinha para ir para o forno. Agora aqui a avaliação de enfermagem, que é a última etapa, que é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família, coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudança ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Tá vendo aqui nessa última parte que fala de verificação da necessidade de mudança? É isso que é ser recorrente, pessoal. É aqui que eu vou ver se eu vou ter que começar tudo de novo, se eu vou ter que começar ao ponto inicial. Tá vendo como tudo vai se encaixando? Por isso que é de forma sistemática e contínua. Aqui na avaliação de enfermagem é que você vai verificar se o seu trabalho ele teve um bom resultado. Você não vai avaliar só o paciente e ver se ele ficou bom e se ele está feliz e ele pode ir para casa. Não. Aqui você também vai avaliar o seu trabalho. Se você fez um bom trabalho em todas as etapas anteriores, você vai ver que a avaliação de enfermagem, ela também vai ser positiva. Você vai ver que o objetivo que você queria, ele foi alcançado. Então, são essas as 5 etapas do processo de enfermagem. Espero que vocês tenham aprendido e que eu e vocês nunca esqueçamos nas nossas vidas. Então, vamos para a próxima. Artigo 3º da resolução. Diz que o processo de enfermagem deve estar baseado no suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Esse suporte teórico nada mais é que aquelas fichas que o profissional ele vai preencher com as informações do paciente, normalmente ficam no prontuário do paciente. Ali vão estar as perguntas e tem um espaço para você marcar um xizinho e preenchendo se o paciente ele fuma, ele não fuma, ele tem doenças hereditárias, ele é casado, ele é solteiro, enfim. Esse suporte teórico são as fichas que você vai utilizar para estar escrevendo tudo o que for realizado com o paciente e assim fazendo o processo de enfermagem em cada uma das etapas. Artigo 4º. Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, essa lei, pessoal, e esse decreto, elas regulamentam o exercício da profissão de enfermagem. Então, observadas essas disposições, incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem. Então, cabe ao enfermeiro a liderança na execução e avaliação do processo,
de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família, coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem como as prescrições das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas face a essas respostas. Esse artigo 4º aqui, ele é muito importante porque é nele em que se diz que a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem, eles são privativos do profissional enfermeiro, aquele que possui o diploma de faculdade, o diploma de nível superior. Artigo 5º. O técnico de enfermagem auxiliar de enfermagem, em conformidade com os dispostos na Lei nº 7.498 de 86 e no Decreto 94.406 de 87, que a regulamenta, participam sim da execução do processo de enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, aqui os profissionais, os técnicos e auxiliares de enfermagem, com certeza eles entram na sistematização da assistência de enfermagem. Só que eles entram como participantes e executores desse processo. O planejamento e a tomada de decisão vai ser tomada pelo enfermeiro. Aqui nesse artigo, pessoal, nós vemos que o papel de líder do enfermeiro, ele é bastante evidente aqui. E tem a sua grande importância dele fazer com que os técnicos e auxiliares de enfermagem, eles não se sintam apenas executores do que foi mandado, mas eles têm que se sentir como parte da equipe e que eles são importantes para que ocorra uma assistência de qualidade ao paciente. Então, entra aqui o papel de líder do enfermeiro, que vai estar conversando, que vai estar se comunicando com toda a equipe e assim executando o seu trabalho. Artigo 6º. A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, que quer dizer por escrito. Tem que ser escrito e tem que ser, no fim, carimbado pelo profissional enfermeiro. E elas seguem essas partes aqui, que são as mesmas etapas do processo de enfermagem. Vejamos aqui a primeira. Letra A. O resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. Aqui são o histórico, a coleta de dados, que faz parte da entrevista. Logo depois nós temos que ter registrado também formalmente o diagnóstico de enfermagem acerca do paciente. As ações e as intervenções de enfermagem estão juntas, que é o planejamento e a intervenção, a implementação da enfermagem, da assistência de enfermagem, que tem que ser realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificado, como vimos nas etapas do processo de enfermagem nos slides anteriores. E a última, que é a letra D, que são os resultados alcançados como consequências das ações ou intervenções de enfermagem realizadas. Aqui é a avaliação de enfermagem. Então, ele no fim tem que ser carimbado, datado e assinado pelo enfermeiro. Artigo 7º e penúltimo desta resolução. Compete ao Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, e aos Conselhos Regionais de Enfermagem, os CORENs, no ato que lhes couber, promover as condições entre as quais firmar convênios ou estabelecer parcerias para o cumprimento desta resolução. O COFEN e os CORENs, eles são órgãos fiscalizadores do exercício da profissão de enfermagem. Então, cabe a eles averiguar se o cumprimento das leis que regem a enfermagem, elas estão sendo colocadas em prática. E é isso que o artigo 7º está dizendo, que o COFEN e os CORENs, eles vão promover condições, seja ela por convênios ou parcerias, para que esta resolução ela seja cumprida, e assim eles vão fiscalizar e vão fazer o que for necessário para isso.
Agora, pessoal, chegou o artigo 8º e o último desta resolução, e ele diz que a resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, em especial a resolução COFEM número 272 de 2002, que foi revogada por esta resolução 358 desde o ano de 2009. Pessoal, chegamos ao fim da apresentação da videoaula que trata da resolução 358 de 2009, que fala da SAI e da implementação do processo de enfermagem, mas eu quero deixar aqui no final deste vídeo o resumo do que foi apresentado nesta videoaula, os desafios que são encontrados para que ocorra a sistematização da assistência, a minha opinião e conclusão. Então vejamos o resumo do que foi dito nesta videoaula. Nós vimos que a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem é regulamentado pela Resolução 358 de 2009 e que essa sistematização da assistência nada mais é do que o próprio nome já diz, sistematizar a assistência de enfermagem, colocar no papel detalhadamente e seguir as etapas do processo de enfermagem, as etapas do cuidado que vai ser prestado ao paciente, e assim se alcançar um resultado positivo, sempre baseados em conhecimentos técnicos científicos. Nós também já sabemos que o processo de enfermagem ele é constituído por 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, constituídas da coleta de dados ou histórico do paciente. Depois vem o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a implementação e a avaliação de enfermagem por último. Além de ser uma atividade privativa dos enfermeiros e que os técnicos e auxiliares de enfermagem entram como participantes e executores do processo. No mais, a SAI é uma realidade não em todos os lugares, mas que há o serviço de enfermagem. O maior desafio para mim, na minha opinião, para que ocorra a sistematização da assistência de enfermagem nas instituições onde ocorre o cuidado, é do enfermeiro ser um líder para sua equipe. Porque convencer pessoas, liderar não é fácil. Trabalhar com as pessoas às vezes é muito complicado, pois cada um tem sua característica, seu costume, enfim. Principalmente se for um profissional mais velho no trabalho e que tenha que se subordinar ao mais novo, que é um enfermeiro. Então, se ele não entende, muito menos aceita, eu acho que essa é a pior parte. Convencer essas pessoas de que tem que ser implementado o processo de enfermagem. Eu estou estudando como fazer isso. Algumas pessoas já nascem com dom, mas outras têm que se tornar líderes por meio de esforço mesmo. Ser um líder que consegue influenciar a equipe de enfermagem, pois se não existe um bom líder, também não vai ter uma boa equipe. É interessante que uma videoaula recente que eu tive sobre liderança, uma enfermeira bem influente e sucedida nessa área, estava explicando que a maior característica de um bom líder é ser carismático e conseguir conquistar as pessoas. E carismático é conseguir fazer com que o outro se sinta importante. Por isso que eu falei que o enfermeiro, quando for implementar o processo de enfermagem, deve motivar os outros profissionais de enfermagem, fazendo com que eles se sintam parte do processo, se sintam envolvidos e importantes para a sua equipe e principalmente para o seu supervisor, entre aspas, digamos assim. Também outro desafio que eu pude perceber é que a SAI ela é bem complexa e exige assim, muitos conhecimentos técnicos, científicos, além de inúmeras outras qualidades que são importantíssimas para que tenha uma boa sistematização, como por exemplo, para que ocorra uma boa sistematização da assistência,
O profissional, ele tem que ser perseverante, ele tem que todo dia ali estar acompanhando o paciente, todo dia sistematizar cada um dos pacientes, tem que acreditar que é possível seguir todas as etapas, ou seja, tem que ter fé. E muitas vezes ele vai enfrentar diversas situações, como os recursos que são limitados, o tempo principalmente, pois principalmente aqui no serviço público, na maioria das vezes ele está superlotado. Isso aí acaba fazendo com que o pessoal da enfermagem não tenha tempo para nada, a não ser para fazer as coisas que já estão estipuladas, que já são rotineiras. E aí, muito menos eles vão poder pensar em fazer uma boa implementação do processo de enfermagem. Eles acabam se focando, se perdendo nessas coisas mais imediatas. Bom, para mim, esses são os dois desafios que, na minha opinião, são mais importantes. Para concluir, pessoal, eu vou utilizar um texto que eu retirei de um artigo científico da Silvia et al. 2011, que diz que a aplicação da sistematização da assistência de enfermagem, ela envolve mais do que uma sequência de passos a ser seguidos, requerendo do profissional maior familiaridade dos diagnósticos de enfermagem e sensibilidade para adequar as necessidades do paciente às condições de trabalho, tornando-as menos simples do que sugere a teoria. Porque a pessoa que busca um serviço de saúde precisa sentir-se confiante frente às condutas adotadas para o seu tratamento. Então eu finalizo essa minha videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pessoal, dê um joinha aí no vídeo. Eu finalizo e agradeço a vocês por terem assistido essa videoaula. Espero que vocês tenham aprendido, assim como eu aprendi. E um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus e não deixem de acompanhar mais e mais aulas que eu vou estar postando.